Bom dia a você que nos honra e que nos prestigia com a sua audiência. Já está no ar pela Web Rádio Evidência o programa Morada de Oxóssi, o nosso encontro mensal, toda primeira quarta-feira do mês, nós estamos reunidos para o programa Morada de Oxóssi. Às vezes com a presença do nosso irmão Bruno Claudino, às vezes com a presença do nosso irmão Aparecido Bernardo da Silva, mas hoje apenas comigo na apresentação. Agradecendo ao Rafael Sena pelos trabalhos técnicos, agradecendo ao Silas Sena pela concessão do espaço, pela permissão que ele nos dá de veicularmos esse programa na sua emissora. Hoje, o tema do nosso programa está no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que tem como título Bem-aventurados os aflitos, e é o item de número 20. O item de número 20, que é A felicidade não é deste mundo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema é apresentado por meio da sessão das mensagens dos Espíritos, instruções dos Espíritos. Então, na sessão Instruções dos Espíritos, está lá o texto A felicidade não é deste mundo. E o Espírito comunicante é o do Cardeal Morlot. O Cardeal Morlot, que nasceu em 1795, faleceu no ano de 1862 e proferiu esta comunicação no ano de 1863, e ela consta em O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós falarmos detidamente e profundamente sobre esse tema, nós vamos começar o nosso programa com música. Nós vamos ouvir com Rosinha de Valença, Cabocla Jurema. Acabamos de ouvir com a brilhante violonista Rosinha de Valença a canção Cabocla Jurema. Essa gravação é do ano de 1977, do único álbum, se não me falha a memória, em que a Rosinha de Valença canta. Normalmente os álbuns dela são instrumentais, porque ela se destacou como violonista. Ela tocava violão brilhantemente, acompanhou muita gente, Martinho da Vila, Elis Regina, entre outros. E nesse disco ela canta. E, infelizmente, a obra da Rosinha de Valença não foi relançada em CD. Então, como vocês podem perceber pelo chiado da gravação, é uma gravação extraída do vinil, de 1977. Pois bem, mas Rosinha de Valença à parte, o nosso tema é A felicidade não é deste mundo. E nesta explanação contida na seção Instruções dos Espíritos, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20, o cardeal Morlot começa alertando sobre as pessoas que dizem, que reclamam, que lamentam que a felicidade não é para elas. Dizem que a felicidade não é para elas e que elas não são felizes. E quando a gente diz que a felicidade não é deste mundo, em princípio isso nos causa um certo desalento. No começo a gente fica um pouco desalentado, um pouco angustiado, dizendo ou se perguntando, então quer dizer que eu nunca serei feliz? Quer dizer então que a felicidade não existe? Mas quando a gente pensa na vida futura, na existência de outros mundos, na existência de outros planos, na dimensão espiritual da vida, esta frase, esta afirmação de que a felicidade não é deste mundo, torna-se uma consolação, torna-se algo que nos estimula à prática da serenidade, que nos instiga na prática da serenidade. Quer dizer que se a felicidade não é deste mundo, eu não preciso perseguir
tão exaustivamente o que eu penso que seja a felicidade. Porque existe uma diferença entre o que a gente pensa que é a felicidade e o que de fato é a felicidade. E isso está presente, por exemplo, no Eclesiastes. O Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento, é um dos livros da parte da Bíblia, da parte do Antigo Testamento, que é referente à sabedoria, os livros proverbiais, escritos por Salomão, pelo rei Salomão. Existem lá os Salmos, existem os Provérbios e existe lá o Coelé ou o Eclesiastes. O Eclesiastes tem esses dois nomes, ou Coelé, que é um nome que ele tem, ou o nome de Eclesiastes. O Eclesiastes foi escrito por Salomão já no fim da sua encarnação. E neste livro ele dá a entender que a felicidade não está no que se possui. A felicidade não está naquilo que nós possuímos, que nós amealhamos, nos tesouros que nós vamos juntando ao longo da vida, mas em conhecer a Deus e em praticar o bem. Então, a prática do bem e o conhecimento de Deus é que nos trazem, segundo Salomão, segundo o rei Salomão, a felicidade. Então, praticar o bem, nós já falamos sobre praticar o bem aqui programas atrás, quando nós fizemos um programa sobre a caridade, programa que foi apresentado pelo nosso irmão Bruno Claudino e por mim. Então, fazer o bem é algo sobre o qual nós já falamos. Mas conhecer a Deus, o que é conhecer a Deus? Nós conhecemos Deus quando nós o vemos em tudo que Ele criou. Então, se eu vejo Deus no meu irmão, se eu vejo Deus à minha volta, se eu vejo Deus onde eu estou, se eu vejo Deus dentro de mim, se eu vejo Deus até mesmo nas provas pelas quais eu passo, a presença de Deus através do aprendizado que eu posso obter, por meio dessas provas, então eu sou mais feliz, eu me torno mais feliz, porque eu me torno mais sereno e acabo compreendendo esta manifestação de Deus em todas as coisas. Eu passo a não cobrar tanto do meu irmão, eu passo a não cobrar tanto da vida, e eu passo a vivenciar a maior de todas as chaves para a felicidade, que é a gratidão. Ser grato é o principal passo que nós damos na direção de sermos felizes. O nosso irmão, querido irmão espiritual, Doutor Custódio, nos diz que a gratidão é o portal da cura. E a gratidão é o portal da cura porque, através da gratidão, nós alcançamos a felicidade. Nós nos tornamos mais leves, cobramos menos das pessoas, cobramos menos do mundo, cobramos menos da vida, porque nós entendemos que o mundo não deve nada a nós, a vida não deve nada a nós, o irmão, o próximo não deve nada a nós. Tem gente que acha que Deus deve a si. Nossa, Deus tem uma dívida comigo. Não, Deus não tem dívida nenhuma com a gente, não. Deus já nos dá tudo. Tudo nós já temos. Todos os instrumentos para o alcance do nosso progresso, nós já temos. Então nós não devemos tratar a Deus como se Deus tivesse uma dívida conosco. Tem gente que quando vai falar com Deus, a impressão que a gente tem é de que é Ele o Senhor e Deus é que é o servo. Quando na verdade é o oposto. A gente é servo, Deus é o Senhor. Então a gente deve servi-lo. Então no Eclesiastes existe esta compreensão de felicidade. Felicidade está em conhecer a Deus,
e em alegrar-se por poder fazer o bem durante toda a vida. Isso é o que diz o rei Salomão. E isto é lembrado lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo cardeal Morlot. Ele diz isso. Então, a felicidade não está no que se possui, nos tesouros que se amealha, que se adquire, que se junta ao longo da vida. Sobre tesouros, já disse o Cristo, né? Que é para nós juntarmos tesouro, ele nos recomenda que juntemos o tesouro do céu, né? O tesouro do coração, aquele tesouro que as traças não roem, não destroem, não estragam e que não pode ser roubado, não é? Que é o tesouro dos afetos, é o tesouro do aprendizado, é o tesouro da paz espiritual, é o tesouro do amor incondicional. Então, esse é o tesouro que traz a felicidade. Existe aquele ditado que fala, não é? Dinheiro não traz felicidade. E sobre isso o cardeal Morlot vai falar, né? Das pessoas que pensam que a felicidade está na beleza, está na riqueza, está na juventude, ou seja, que a felicidade está na matéria. A felicidade não está na matéria, a felicidade está no espírito. Por quê? Porque nós somos essencialmente espírito. A matéria é um empréstimo, a matéria ela é uma condição transitória. A gente precisa desse corpo físico aqui para poder viver na Terra, porque para viver na Terra a gente precisa de condições que nos permitam isso, nos permitam respirar o ar da terra, nos permitam nos alimentar com os alimentos da terra, e para isso a gente precisa desse corpo denso. Em outros mundos não é assim. E é interessante a gente pensar também, é uma outra explicação para a frase, né? A felicidade não é deste mundo. Se você vai ao Livro dos Espíritos, nós já citamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, já citamos o Eclesiastes, e agora nós vamos ao Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, em o Livro dos Espíritos, quando se fala sobre a frase "há muitas moradas na casa do Pai", é apresentada uma classificação de mundos, não é? Existem tipos de mundos, não é? São 4 ou 5 tipos de mundos. Espero que eu consiga aqui me lembrar de todos. São 5. Eu me lembro sim de todos. São 5 categorias de mundos. Primeiro, os mundos primitivos, né? Os mundos primitivos, onde a vida é prioritariamente material. O que é um mundo primitivo? A Terra, no seu começo, era um mundo primitivo. Lá no tempo da Idade da Pedra Lascada, a Terra era um mundo primitivo. A vida era quase que essencialmente material. Depois nós passamos para os mundos de expiações e provas. É nessa categoria que está a Terra. A Terra é um planeta de expiações e provas. Então aqui a gente reencarna para expiar as penas, né, as dívidas contraídas em encarnações pregressas, e também para vivenciar provas que nos vão trazer um aprendizado que nós não alcançamos ainda. Então, se nós precisamos obter um certo aprendizado, né, Deus nos permite aprender de diversas formas. Uma delas são as provas. Então, as provas que a gente vivencia são para nos trazer aprendizado. A Terra é um planeta de expiações e provas. Então, aqueles espíritos, né, que já não estão, já evoluíram um pouco, não precisam mais de uma vida prioritariamente material, como é nos mundos primitivos, eles podem
alcançar um mundo de expiações e provas como é a Terra. Depois dos planos, né, dos mundos de expiações e provas, vem os mundos regeneradores, os planetas de regeneração. A Terra está em processo de transição entre planeta de expiação e provas, que é o que nós somos, e mundo de regeneração, ou seja, o espírito vem para regenerar-se. Depois de pagar as suas penas, depois de expiar as suas provas, aliás, depois de expiar as suas penas e viver as suas provas, ele vem para regenerar-se. Nesse processo, o que vai acontecer, por exemplo, na Terra? Aqueles espíritos bem grosseiros, né, que praticam maldades muito grandes, muito graves, eles não terão mais a condição de reencarnar na Terra. Eles terão que ir para um mundo mais grosseiro, um mundo que tenha conexão com a vibração deles, que esteja em harmonia com a condição vibratória desses espíritos, um mundo mais denso, um mundo mais pesado. Então a Terra está passando por esse processo de regeneração. Daqui a algum tempo, de transição, daqui a algum tempo será um planeta de regenerações, de regeneração. Deixará de ser de expiações e provas para ser de regeneração. Depois desses mundos, aí sim vem os mundos ditosos ou felizes. Aí sim se alcança o estado de graça e de felicidade. Olha, então a Terra ainda é um plano de expiações, um mundo de expiações e provas. Então tem mais duas categorias para galgar até chegar a mundos felizes. E por último existem os planos celestes. Como o próprio nome já diz, são aqueles em que o espírito alcança uma condição de autoridade espiritual e moral. Jesus Cristo é uma entidade o quê? Celeste. Os anjos, Gabriel, Rafael, Anael, Ismael, Miguel, são anjos, então eles já estão na condição de espíritos celestes, já alcançaram purificação suficiente para estarem em mundos celestes. Mas a grandiosidade deles é tão grande que eles não deixam de auxiliar quem está aqui na Terra, aqui num planeta de expiações e de provas. É interessante a gente pensar nisso, Quanto nós estamos distantes da felicidade, a felicidade ainda, a verdadeira felicidade, Porque nós temos aqui a ilusão da felicidade. Nós podemos alcançar algum tipo de felicidade? Podemos sim, mas não é a felicidade plena, é apenas a ilusão da felicidade, é igual à liberdade. O espírito aqui na Terra tem a ilusão da liberdade. Ele é livre na erraticidade, mas aqui ele é condicionado pela existência de um corpo físico. Ele se desdobra parcialmente durante o sono, lá ele vive uma certa liberdade, uma liberdade parcial. Aqui a gente pode experimentar uma felicidade parcial. Tá bom? Então, liberdade parcial, felicidade parcial. Nós vamos falar um pouco mais ainda sobre a liberdade, sobre a felicidade, O fato de a felicidade não ser deste mundo. Mas agora, antes de nós voltarmos, nós vamos para o nosso intervalo comercial, para o nosso bloco comercial, e voltaremos logo mais continuando com o nosso programa Morada de Oxóssi. Apresentando pela web rádio Evidência o programa Morada de Oxóssi, com Aparecido Bernardo da Silva e Hélio Target, construtora e projetos. Telefone 62 3514 7063. Tratar com nosso amigo Alan Serra. Web Rádio Evidência.
Vender não é mostrar o seu produto ao cliente, mas falar dele, mostrar suas qualidades, seus benefícios e condições de pagamento. Anunciar é investir para gerar e conquistar novos clientes. Anuncie conosco. Web Rádio Evidência. Siga nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. Web Rádio Evidência. Gomes Eletrônicos e Acessórios. Se o que você deseja são equipamentos eletrônicos e acessórios em geral, o seu lugar é a Gomes Eletrônicos e Acessórios. Se o que você procura são serviços de lan house, impressões de boletos, gravações em pendrives e recargas de celulares, o seu lugar também é a Gomes Eletrônicos e Acessórios. Localizada no terminal rodoviário de Inhumas, a Gomes Eletrônicos e Acessórios oferece o melhor em equipamentos eletrônicos, acessórios variados e serviços de lan house, com preços acessíveis e atendimento de primeira qualidade. WhatsApp 62 dígito 9 92 33 13 85, repetindo 62 dígito 9 92 33 13 85. Gomes Eletrônicos e Acessórios. As pessoas, quando morrem, não viram estrelas. São as estrelas que, quando decidem viver, se tornam pessoas. Os versos que você acaba de ouvir pertencem ao poema Lição Estelar. Este e muitos outros poemas podem ser encontrados em Educação pelos Astros, o livro mais recente de Hélio Baragatti Neto. Se você gosta de poesia e não se cansa de alimentar com versos a sua alma, garanta já o seu exemplar de Educação pelos Astros através do site www.editorapenalux.com.br ou solicite a sua cópia autografada pelo e-mail heliohbn@gmail.com. Aqui você ouve música de verdade. Web Rádio Evidência. Voltamos com o programa Morada de Oxóssi, agradecendo a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa de hoje, que estão acompanhando a nossa reflexão de hoje. Muito obrigado. A vocês se deve a existência desse programa. É por vocês que nós estamos aqui, é por vocês que nós estamos no ar. Hoje, conversando sobre o tema A Felicidade Não É Deste Mundo, tendo como ponto de partida o item número 20 do capítulo número 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas recorrendo também a outras citações, a outras fontes, para que nós possamos conversar sobre esse tema tão importante, já que muitos de nós, já que é uma busca incessante de todos nós, eu diria, essa busca pela felicidade. Já há alguns meses atrás, eu ouvi em um programa de televisão a notícia de que uma universidade em Minas Gerais, a Universidade Federal de Lavras, em seus cursos estava oferecendo como disciplina a matéria felicidade. Tinha lá uma matéria felicidade nas disciplinas dessa universidade, que é a Universidade Federal de Lavras. Eu fui pesquisar sobre isso depois e eu percebi que existem outras universidades que ministram cursos sobre felicidade e que a primeira universidade a fazer isso foi a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já teve curso sobre felicidade na Unicamp, houve curso sobre felicidade na UNB, mas na Universidade Federal de Lavras, assim como ocorre em Harvard,
não é só um curso, a felicidade é uma matéria, né? Eles disponibilizam até uma ementa do curso. O que é uma ementa? A ementa é onde estão os conteúdos que vão ser abordados, que vão ser trabalhados dentro de uma matéria. Então, quando você vai cursar uma disciplina na faculdade, você recebe a ementa do curso, que é o que vai ser trabalhado naquele curso, quais vão ser as disciplinas e quais vão ser as fontes de pesquisa, né? Quais vão ser os textos, a bibliografia adotada para cada um daqueles conteúdos. Então, existe uma ementa sobre isso. Eu fiquei curioso, eu não abri a ementa, mas fiquei curioso. Mas antes de nós continuarmos falando, né, sobre a felicidade não é deste mundo, né, sobre esse tema, fazendo as nossas citações, as nossas reflexões, nós vamos de música novamente. Nós vamos ouvir com Alcione a música São Jorge. Acabamos de ouvir com a maranhense Alcione a canção São Jorge. Se não me falha a memória, essa gravação é de 1992. É uma música muito interessante. Hoje foram escolhidos para esse programa as duas músicas que nós tocamos. A primeira delas, Cabocla Jurema com a Rosinha de Valença, porque é o mês em que se comemora o Dia do Índio, né? E os caboclos representam essa presença indígena, essa presença ancestral indígena. Então a Cabocla Jurema foi por causa disso, e esse hino, essa música São Jorge, por conta justamente de São Jorge Guerreiro, né, a quem a Umbanda sincretiza como Ogum, cujo dia se celebra também em abril. Né, no dia 23 de abril é o dia em que se celebra Ogum. Né? Então, por isso foram escolhidas essas duas canções. Voltando aqui para o nosso tema, a felicidade não é deste mundo. No começo da nossa reflexão, eu dizia que nós precisamos aprender a diferenciar o que nós pensamos que é a felicidade do que de fato é a felicidade. E falamos sobre isso, citando Eclesiastes e tal. Outra coisa que o nosso irmão espiritual, querido irmão espiritual, Pai Joaquim de Aruanda, nos ensina é que é preciso diferenciar felicidade de prazer. O prazer, ele é um estado transitório. Você faz algo que te dá prazer. Às vezes você come uma determinada comida, um determinado prato que você gosta, né? Por exemplo, no meu caso, um belo pedaço de pizza, por exemplo, e sente prazer, né? Você toma um copo de refrigerante, um copo d'água. Eu sinto muito prazer quando eu tomo um copo d'água, por exemplo, né? É uma sensação transitória, né? A felicidade não, a felicidade é algo duradouro, é algo permanente. E a felicidade, ela não depende de um fator externo. A felicidade é um estado interno que as pessoas alcançam. Não é que esse estado de compreensão da vida, esse estado de serenidade, de equilíbrio, esse estado de enxergar, de perceber a presença de Deus em tudo e em todos. Esse é um estado de felicidade. É a felicidade que nós podemos alcançar. Agora, quando nós erramos quando nós confiamos a nossa felicidade a fatores externos. Olha, eu só serei feliz se eu ganhar na Mega Sena. Eu só serei feliz se eu tiver uma determinada quantidade de dinheiro, se eu tiver uma casa tal, se eu tiver o carro tal, se eu estiver com a mulher tal, ou no caso da mulher, se eu estiver com o homem tal. A pessoa fulana de tal tem que me fazer feliz. O cobra da pessoa, não, é a pessoa. Eu deixei aquela pessoa. Deixou por quê? Não, porque ela não me faz feliz. Não é assim que acontece. Ninguém é obrigado a fazer o outro feliz. Ninguém deve exigir do outro que faça feliz. A felicidade deve ser uma soma. Então, eu sou feliz, mas quando estou com aquela pessoa, eu fico mais feliz. Eu sou feliz,
mas quando estou naquela situação eu me sinto mais feliz. Então é diferente. A felicidade, ela é um estado interno. Normalmente a gente condiciona a felicidade, por exemplo, o pai Joaquim cita muito isso, o nosso irmão Cidinho cita muito isso, que é o fato de nós acharmos que ser feliz é nós entrarmos em um determinado lugar e todos nós nos tratarmos bem. Para São Francisco de Assis não era assim. Francisco de Assis entendia que ser feliz era entrar em um lugar, às vezes ser mal recebido, ser maltratado, mas não se ofender, não se perturbar. A partir do momento em que você, diante da ofensa, diante da calúnia, não se ofende, não se perturba, você está num estado de felicidade. Jesus é feliz, era feliz e é feliz, porque ouvir mais calúnias do que Jesus ouviu dizerem para ele que ele era servo de Belzebu, que era o príncipe dos demônios. Alguém que era a encarnação da virtude, ouvir pessoas dizendo que ele estava servindo a um demônio, a um príncipe dos demônios. Então, ouvir uma coisa dessas, né, se a gente ouvisse uma coisa dessas, a gente entraria em desespero, em depressão. Jesus ouviu calado. Jesus aceitou. Imagina o que ele sofreu no momento da crucificação. Imagina o que ele ouviu, as repreensões. O que está no Evangelho é apenas uma pequena parte, tanto do que ele fez, quanto do que ele ouviu, do que ele suportou. Então, Jesus nos deu o exemplo da felicidade, nos dá o exemplo da felicidade. E aí nós vamos a uma citação de Céu e Inferno. Céu e Inferno, mais um livro aqui que nós estamos citando, de Allan Kardec, codificado por Allan Kardec. Da codificação nós já citamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e agora estamos citando Céu e Inferno. Já citamos também a Bíblia, já citamos outras fontes, citamos Eclesiastes, da Bíblia, citamos Evangelho, citamos bastante coisa. Mas agora vamos a Céu e Inferno. O que Céu e Inferno diz? A certa altura, na parte que fala sobre o código de conduta, da vida futura, diz o seguinte: a verdadeira felicidade, a felicidade verdadeira, prende-se à perfeição. A imperfeição é fonte de privação de gozo e de sofrimento. Então, o sofrimento vem de onde? Da imperfeição. A privação do gozo vem da onde? Da imperfeição. A infelicidade vem da onde? Da imperfeição. Então, nós ainda somos seres imperfeitos. E é por isso que nós ainda não alcançamos a real felicidade, a verdadeira felicidade. Então, porque nós ainda somos imperfeitos. Jesus era perfeito, era o modelo da perfeição. E Jesus nos ensina a ser perfeitos através do seu exemplo, nos ensina a buscar a perfeição através do seu exemplo. Então, através do exemplo de Jesus, nós temos ali o caminho para ser trilhado para nós alcançarmos a perfeição. E quando nós alcançarmos a perfeição, a felicidade virá como consequência. A felicidade virá como consequência. Então, a imperfeição é motivo de sofrimento, é fonte de sofrimento. Então, enquanto a gente ainda não alcança a condição da perfeição, nós ainda vamos lidar duramente com o sofrimento. Nós vamos lidar duramente com o sofrimento. Jesus, como ele lidou com o sofrimento? Ele lidou com o sofrimento serenamente. É lógico que ele teve os seus momentos em que ele transpirou sangue. Ele teve os seus momentos de lágrima. Ele teve os seus momentos em que ele precisou se refazer, isolar-se
para estar em contato mais pleno com o Pai e se refazer as suas forças, refazer as suas energias. Mas o modo como Jesus encarou o sofrimento, será que nós conseguiríamos encarar o sofrimento da mesma forma? Alguma coisa que nos causa sofrimento hoje, tem gente que já pensa em tirar a própria vida. Tem gente que já pensa em desistir de viver. Jesus foi preso numa cruz, foi insultado, humilhado, agredido, torturado. E pediu que Deus perdoasse aqueles que estavam causando, infligindo a ele aquela dor, aquele sofrimento. Ele pediu que Deus perdoasse e entregou nas mãos de Deus o seu Espírito. Imagina, a gente estaria blasfemando contra Deus. É como Joana d'Arc. Joana d'Arc, no momento em que estava o seu corpo sendo consumido pelo fogo, ela disse uma prece. E os primeiros cristãos, os primeiros cristãos tiveram esse tipo de atitude. Pedro disse que não era digno de ser crucificado da mesma maneira que o seu mestre. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, ou como se diz lá no interior de São Paulo, lá na minha região, pediu para ser crucificado de ponta cabeça, como a gente fala, lá no interior de São Paulo. Então, de cabeça para baixo. Teve gente que foi morta a pedradas. Você imagina, ser morto por lapidação, a pedradas. Então, eles suportaram o sofrimento de maneira grandiosa e por isso alcançaram a condição da felicidade. Nós temos dificuldade para suportar o sofrimento, as provas que vêm. Existe lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei se é no mesmo capítulo, eu acho que é no mesmo capítulo, capítulo 5. Existe lá o trecho bom e mal sofrer. O bom e o mal sofrer. O bem e o mal sofrer. É possível sofrer bem ou sofrer mal, imagina. Tem quem sofre bem, tem quem sofre mal. Então, até a maneira de sofrimento está sendo dita, discutida, mencionada em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses seres alcançaram a felicidade porque buscaram a perfeição e suportaram o sofrimento. E a partir do momento em que nós superamos a aflição, está lá na Bíblia, está lá nas Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, porque encontrarão a consolação, porque serão consolados. Então alcança-se a consolação, e com a consolação, com a superação do sofrimento, alcança-se a felicidade. Então veja que interessante, Que interessante como é a lei de Deus. Não existe o sofrimento eterno, porque o que se tinha antes do advento do Espiritismo, tinha-se a percepção de que você fez o bem, morre, vai para o céu e fica lá. Você fez o mal, morreu, vai para o inferno e fica lá. Eternamente, até o juízo final. Você fica queimando. Como diz lá na novela O Clone, aquela novela que está passando agora pela bilionésima reprise lá na Globo, O Clone, diz lá, vai arder no mármore do inferno. Eu acho interessante como é que uma pessoa arde no mármore do inferno se o mármore é frio. O mármore é uma pedra fria. Então, arder numa pedra fria, eu fico imaginando como é que deve ser. Mas a pessoa fica... Não é assim que acontece. Existe a justiça de Deus, existem as oportunidades que Deus concede através do aprendizado que se tem na erraticidade, através das reencarnações, das experiências sucessivas dentro da mesma vida. Diz a espiritualidade, a vida é uma, as experiências são várias.
Então são experiências sucessivas, existências sucessivas dentro da mesma vida. Então quando você tem isso, você tem aprendizado, né? E esse aprendizado te permite crescer. Então é interessante a gente entender isso. As coisas não pioram, né? As coisas não pioram. Você vê lá a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso já vem sendo gestado há muito tempo, né? Então por que Deus permite que isso aconteça? As pessoas que são mais descrentes vão dizer: nossa, mas Deus não existe, como é que Ele permite que aconteça uma guerra, gente jogando bomba em maternidade, bomba na escola, bomba no hospital? Mas isso tem uma explicação, né? Isso tem uma explicação, tem alguma coisa que precisa ser aprendida com isso. Nós, seres humanos, ainda estamos muito atrás na evolução, a ponto de precisar da guerra para aprender a importância da paz, a ponto de precisar do mal para aprender a importância do bem, a ponto de precisar da fome para aprender a importância do alimento, a ponto de precisar da sede para aprender a importância da água. Então, a gente ainda não alcançou a compreensão de não precisar dessas coisas para compreender a importância do quanto Deus é maravilhoso. Maravilhoso no sentido de nos dar um amor infinito. Ele nos dá tudo que a gente precisa, Deus nos dá. E isso já é razão suficiente para a gente se sentir feliz. Ele nos dá tanta coisa. Então, esse lance da guerra que eu estou falando aqui, existe lá na Bíblia, está lá no Evangelho. É necessário que haja escândalos, mas ai daquele por intermédio de quem acontece o escândalo. Deus está olhando, Deus está observando, a espiritualidade está vendo, tá? Está vendo. Então, em algum momento, as coisas acontecem, né? O mal, né, acaba sendo, de certa forma, reparado. Em algum momento, esse que tirou o pão da boca de uma criança, esse que tirou a vida de um inocente, vai arcar com o peso disso. Então, nada fica para trás. A justiça de Deus não falha. Tudo se cumpre. Jesus disse que tudo se cumpre, né? Nem um iota, iota é a última letra do alfabeto hebraico, fica sem se cumprir. Nenhum iota da lei fica sem se cumprir. Que lei é essa? A lei da justiça. E que lei é essa da justiça? A lei do amor. O amor é justo. O amor anda de braços dados com a justiça, que por sua vez anda de braços dados com a verdade. Então é isso. Para a gente compreender por que a felicidade ainda não é deste mundo, ela ainda não é desse mundo. Existe a música do Roberto Carlos, né, que diz: somos seres humanos, só queremos a vida mais linda, não somos perfeitos ainda. É uma música do Roberto Carlos, que está no disco dele, eu não me lembro de que ano, mas existe lá, é até um rap, um dos poucos, acho que o único rap que o Roberto Carlos gravou. É uma música toda declamada, muito bonita, né? E ele diz isso: somos seres, chama Seres Humanos a música, inclusive. Somos seres humanos, só queremos a vida mais linda, não somos perfeitos ainda. Sobre a felicidade a gente pode dizer a mesma coisa, porque se a verdadeira felicidade prende-se à perfeição, se não somos perfeitos ainda, nós também não somos felizes ainda. Então, é uma questão de tempo, é uma questão de aprendizado, é uma questão de aplicação espiritual. O aluno precisa ser aplicado na escola, né? E a gente, na escola da alma,
precisa ser aplicado, precisamos ser espíritos aplicados. Existe lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, citando de novo, existe um espírito, não me lembro qual entidade, também na seção de instruções dos espíritos, diz que a Terra é um misto de prisão e hospital, né? Prisão e hospital, onde nós nos curamos das doenças que nós trazemos na alma e onde nós estamos também para arcar, não é, pagar por aquelas dívidas, por aqueles erros que nós cometemos, né? Expiação e provas, como nós estamos dizendo aqui, expiar a pena, não é, pagar as penas. E a espiritualidade superior, né, através do nosso irmão Pai Joaquim de Aruanda, adiciona um terceiro componente. O mundo é hospital? É. O mundo é prisão? De certa forma, é. Mas o mundo também é escola. É escola. Tem uma música da Elizabeth Lacerda que diz: bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao planeta escola. É uma letra de um hino cantado pela Elizabeth Lacerda. Tem essa expressão: bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao planeta escola. Então a Terra é um planeta escola. Na Terra as almas aprendem, se aprimoram, crescem. E tudo na criação, pessoal, como eu disse para vocês um pouquinho antes, nada está piorando. Nada está piorando. As coisas não estão regredindo. Nada na criação regride. A planta, depois de crescida, ela não volta a ser semente. Ela gera sementes, mas ela não volta a ser semente, né? Então, as coisas, o ser humano, depois de grande, depois de adulto, ele não volta a ser bebê, né? Ele não volta a ser um feto. Ele só volta quando renasce, mas quando renasce já é outra experiência. O espírito já progrediu um pouco, né? Já teve uma nova chance, né? Já é outro momento da vida, mas dentro de um mesmo momento, o ser adulto ele não volta a ser bebê, a ser criança. A mesma coisa é com o mundo, né? Com a criação. O mundo, ele não vai voltar, a Terra não vai voltar para a idade da pedra. A Terra não vai voltar para a idade dos metais, né? A Terra já está avançando, está progredindo. Então, tudo na criação cresce, progride, ou estaciona, não regride. Ou o espírito estaciona, ou ele progride, ele nunca regride. A gente não vem para uma vida pior do que estava na vida passada. Então, as coisas crescem, melhoram, progridem. E, passado esse tempo de conturbação, esse tempo denso que nós estamos vivendo, pandemia, guerra, né? Algum aprendizado tem que sair disso, alguma melhora tem que sair disso. E quando nós nos tornamos melhores, nós nos tornamos mais felizes. Então, pessoal, esta é a reflexão que nós trouxemos para o programa de hoje. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês que tornaram e que tornam esse programa possível. Agradecer aos irmãos Aparecido Bernardo da Silva, Bruno Claudino, que não puderam estar presentes. Agradecer ao irmão, ao companheiro Rafael Sena pelos trabalhos técnicos, ao companheiro Silas Sena pelo espaço concedido na sua emissora, nesta emissora, e avisar a vocês que no dia 4 de maio, a primeira quarta-feira do próximo mês, nós voltaremos neste mesmo horário, nesta mesma emissora, com mais uma edição do programa voltaremos com mais uma edição, a 9ª edição do programa Morada de Oxóssi.